Então, voltando às fezes do recém-nato, né? Eu falei sobre as fezes escurecidas. Essas fezes escurecidas, gente, ela tem um nome, porque tudo na enfermagem, tudo na área da saúde tem um nome específico, tá? Essas fezes têm o nome de mecônio, tá? São geralmente bem escuras, tá? Viscosas, sem cheiro. Ela não tem cheiro, tá? Não é como se fosse né, fezes de melena não, né, que tem sangue, esquece a melena, são mecônio. Ela costuma ser bem escuras, viscosas e sem cheiro. São formadas, gente, pelo acúmulo de líquidos que o bebê engole ainda na barriga da mãe. Então, tudo que ele engole, essa viscosidade vem através das fezes, tá? Então, esse acúmulo de líquido que ele engole ainda na barriga da mãe, tá? Forma o mecônio, que são as primeiras fezes dele. É esperado que essa criança elimine o mecônio de 3 a 5 dias após o parto. Isso é o que a gente espera, porque ele começa a ter as mamadas, que vai empurrando o mecônio, tá? Em toda a porção do intestino do bebê e até formar as fezes que a gente conhece, tá? As fezes normais que a gente conhece. O peso do RN, gente, isso ainda faz parte da antropometria, tá? Regular a balança, observar a temperatura do ambiente, tá? Ver se o bebê não vai ficar desprotegido demais quando você retirar tudo, a fralda, tudo dele para pesar, tá? Proteger o prato da balança com papel toalha. Então você não pode botar ele diretamente na balança. Por quê? Porque a balança é gélida, né? Então vai ter aquela que eu falei com vocês, aquela choque de temperatura, tá? Então, proteger a balança com papel toalha, porque ele é leve e não vai interferir no peso. Despir o RN, efetuar a pesagem e registrar corretamente a pesagem. Então, nada de usar bebê conforto, nada de usar espuminha para colocar na balança. Isso vai interferir no peso, tá? Tem que ser um papel toalha. Aquelas fraldinhas bem fininhas, aquelas fraldinhas ainda podem ser usadas. E observar a temperatura do ambiente. Se tiver com o ar-condicionado ligado, na hora de pesar um RN, a gente não pode ter esse ar-condicionado ligado, tá? Como eu disse, infelizmente não, porque você vai ter um choque térmico nesse bebê, tá bom, gente? E registrar corretamente o peso que você viu ali. Retirar a fralda, retirar a roupinha, deixar ele peladinho, tá? A estatura, como que a gente faz para mensurar a estatura do bebê? Ainda na antropometria, estamos falando em antropometria ainda. Colocar o RN em posição supina, tá? E supina é o quê? De barriga para cima. E prona, de barriga para baixo, tá? Só para relembrar. Colocar em posição supina e estender a régua antropométrica. Nós temos uma régua que vai prender aqui na cabecinha do bebê e a gente estica as perninhas para que seja mensurado fidedignamente, né? E vamos colocar lá no plantar do pezinho do bebê. Na maternidade que eu dei estágio, não temos essa mensuração, essa régua antropométrica, tá? Nós temos uma fita mesmo, aquela fita que mensura o perímetro cefálico, enfim. Então é um pouco bem complicadinho. Você tem que segurar aqui no topo da cabecinha e você vai esticar a perninha e lá pedir uma ajuda a uma amiga para esticar o pezinho do bebê. É mais fácil a gente pedir ajuda, porque a perninha tem que estar totalmente esticada, tá? A extremidade da régua coincide com o ápice do crânio do recém-nato e os calcâneos ficam em ângulo reto com as pernas bem retinhas, tá? Realizar a leitura. Realizou a leitura, anotar na evolução que vocês estão tendo lá, ok? Então, assim, nem sempre vai ter essa régua antropométrica, vai ter, muitas das vezes, a fita métrica, ok? Aqui tá mostrando como o pezinho fica na régua lá e como a cabecinha tem que ser bem encostada ali. O bebê, ele tem que estar totalmente retinho. Nós sabemos que o bebê, ele tem aquela posição de flexão para quê? Lá no outro slide a gente falou, para evitar perda de calor, tá? Quanto mais ele faz a posição fletida, a posição de reflexo, ele vai guardar calor, tá? Por isso que ele não se estica. Exames neurológicos são feitos sim, tá? Devido aos inúmeros cuidados e manipulação
constante pode sofrer prejuízo, sim. Nós temos que fazer vários cuidados com o bebê, da antropometria, vocês estão vendo aí como a gente manipula esse bebê, tá? Então, essa manipulação constante pode sofrer prejuízos. Por isso que a gente sempre preza por movimentar o bebê menos possível. Manipulações o menos possível, tá? Observar ciclo de sono e vigília, observação dos reflexos primitivos, tá? Então, esses reflexos de distensão, reflexo de movimentar braços, reflexo do choro, tá? Nós temos que observar atentamente, ok? Esse é o exame neurológico. Aqui nós vamos começar, gente, com os reflexos que são neurologicamente observados pelo pediatra, observados pelo NEL, tá? A gente vai ter reflexos que são essenciais para a observação neurológica do bebê. Começando por o reflexo de Babinski. Como nós vamos fazer o reflexo de Babinski? Estimula-se a região plantar com a mão, desde o calcanhar e pela borda do pé. Então, a gente vai fazer, o médico às vezes pega uma caneta, um cotonete, lógico que em criança é cotonete, tá, gente? Um cotonete, uma coisa bem flexível, bem molinha, e vai fazer isso. A resposta esperada é a flexão dorsal do primeiro dedo e a separação dos restantes. Então, ali, olha só como o bebê está se comportando com a estimulação do reflexo de Babinski, tá? A gente vai pegar um cotonete ou mesmo a mão, tá? E vai estimular desde o calcanhar, tá? E pela borda do pé, ali do ladinho do pé do bebê, vai fazer este movimento aqui, tá? Este movimento aqui do ladinho do pé do bebê. Do calcanhar, começando pelo calcanhar, a borda do pé. A resposta esperada vai ser o quê? O hálux, tá? Ele vai se separar dos outros dedos, tá? Pode reparar ali, ó. O primeiro dedo é separado dos restantes, ok? Esse é o reflexo de Babinski. Isso cai direitinho em prova, tá? Direitinho mesmo. Vai mandar você descrever o reflexo de Babinski. Reflexo de Moro, um outro tipo de reflexo neurológico. É desencadeado por algum estímulo brusco, como bater palmas ou esticar bruscamente o lençol onde a criança está deitada. A mesma deverá responder com a extensão e abdução dos membros inferiores. Ele vai esticar e encolher os braços e as pernas, tá? Extensão e abdução dos membros inferiores. Você vai, esse estímulo, a criança está deitada, ou você vai esticar o lençol, né, naquele susto, né? Esticar o lençol bruscamente onde a criança está deitada, ou você vai bater palmas, assim, tá? A criança vai fazer abdução e extensão, tá? Dos membros inferiores e superiores, ok? Esse é o reflexo de Moro. Reflexo de preensão, obtido com leve pressão do dedo do examinador na palma da mão da criança. A resposta esperada é o fechamento da mão da criança sobre os dedos do examinador. Então, quando você dá o dedo, né, aqui na mão da criança, ela vai simplesmente fazer a posição de pegar no seu dedo, tá? Ela vai fechar os dedos assim, tá? Segurando o seu dedo. Esse é o reflexo de preensão. Nós temos vários reflexos, gente, mas os mais importantes para vocês neste momento são os que eu tô passando agora, tá? Reflexo oral de procura. Estimular com os dedos a bochecha perto da boca aqui, fazendo com que a criança desloque a face e a boca para o lado do estímulo, tá? Então, quando você faz esse movimento aqui, a criança procura, tá? Ela tem o reflexo oral de procura. Ela acha que é o quê? É o bico do peito da mãe, né? Ela pensa que é. Então, você vai fazer assim e ela vai virar a cabeça para o lado que você está mexendo. Se for aqui, virar a cabeça para esse lado com o reflexo oral de procura, ok? Reflexo de sucção. Se durante o reflexo de procura o RN acha o dedo do examinador,
e o introduz na boca, começam os movimentos de sucção. Por isso que vocês têm que estar enluvados, tá? Para realizar o reflexo de procura, porque a criança ela vai virar o rosto e vai abocanhar o dedo do examinador e começar com reflexos, né, de sucção. E como eu disse, ele vai achar que é a mãe, que é o peito da mãe, tá? Então, esse reflexo também é bastante importante. Tudo isso está avaliando o quê? A situação neurológica desse bebê, tá? Se ele está respondendo a estímulos. Reflexo de marcha, segurar o bebê pela região axilar com os seus pés apoiados sobre a superfície firme, tá? Os pés do bebê apoiados sobre a superfície firme, inclinar corpo do bebê ligeiramente para frente, o qual simula uma caminhada. Quando você põe ele em pezinho com os pés apoiados sobre a superfície firme, ele vai movimentar como se tivesse caminhando, tá? É o reflexo de marcha. Nós vamos ver como tá esse estímulo no bebê, tá bom? São exames que nós temos que realizar. O pediatra realiza, o neo realiza, a enfermagem também, tá? Na consulta. Aqui nós vamos começar a ver alojamento conjunto, que é o AC, né? Que lá na neonatologia, eles já começaram a pensar que o alojamento mamãe e bebê tem que ser um alojamento conjunto. A mãe tem que ter contato com a criança o quanto antes, o mais rápido possível, tá? Então aí vem o alojamento conjunto, tá? Para nos presentear, né? E nos ajudar também, que a mãe, quando ela entra em contato com o bebê mais rapidamente, o bebê se desenvolve mais rapidamente, as mamadas são mais assim, sugestivas e valiosas pra gente, tá? Então a gente ganha muito com isso, a gente ganha em ter menos trabalho pra gente, porque a mãe tá ali cuidando do seu bebê, tá? Então vamos parar o vídeo por aqui e a gente vai continuar em outro daqui a pouquinho.